Então você vai se alegrar no Senhor, vai dar um grito de alegria. É tempo de ouvirmos a voz de Deus. Melhorou? Ótimo. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-se ao redor, indignado e condoído com dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a. E a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Curva a tua cabeça. Pai, é tempo de ouvirmos a tua voz. É tempo de sermos ministrados pela tua palavra. Fala aos nossos corações, de maneira, Senhor, que venhamos sair deste lugar renovados, fortalecidos, restaurados pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Deus, nós repreendemos toda tentativa de Satanás e seus demônios de tentar impedir os teus filhos de ouvir a tua voz, de serem ministrados pela tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, seja o Senhor falando aos nossos corações. Assim seja. Amém. E graças a Deus. O texto que eu li nesta noite, ele fala o momento onde Jesus, ele está na sinagoga. Eu gosto de contextualizar e também aplicar no seu contexto real, para que vocês possam saber o que vocês estão lendo e tendo entendimento, compreensão. Os adolescentes e os jovens estão no desafio da leitura do livro de Atos. E agora, no mês de julho, haverá um debate, uma disputa entre homens e mulheres sobre o livro de Atos. Quem está estudando o livro de Atos dos jovens e adolescentes aí? Aí, ó, até alguns estão lendo, os outros estão com confiança que vocês estão estudando. Porque é extremamente importante que você estude e aprenda. De novo entrou Jesus na sinagoga. Quando fala sinagoga, está falando de um tempo quando Israel estava vivendo um tempo de diáspora, não podiam todos descerem para o templo estava destruído. Então eles se reuniam nas chamadas, eles construíram alguns lugares para ler a Torá e fazer as suas orações em terras estranhas. E daí eles fazem as chamadas sinagogas. As sinagogas é como se fossem vários templos pequenos, mas construídos em vários lugares. Então até hoje, por exemplo, se você for em Cafarnaum, ao chegar em Cafarnaum, em Israel, quando nós vamos em Israel, nós vamos nessa sinagoga, a sinagoga inclusive que Jesus declara uma palavra, e logo após que ele vai passar, descendo agora para a casa, ali está a caminho da casa de Jairo, a gente faz esse percurso, a qual Jesus fez. É por isso que você tem que ir para Israel, é por isso que você vai para Israel. Você não entendeu, estou liberando sobre a tua vida, você vai pisar em Israel, amém? Inclusive está chegando, hein, gente, em março agora, próximo ano, estamos descendo para Israel, e nós vamos para Israel num tempo profético maravilhoso, tá? Deus tem liberado palavras e mais palavras, que é um tempo profético em Israel. Estava ele agora numa sinagoga, em Cafarnaum, você vai ver essa sinagoga lá em Cafarnaum. E a Bíblia fala que estava agora na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Quando fala mão ressequida, ou uma mão que estava, é com a mão que havia perdido as suas forças, encolhido. Em outras versões eu dizia uma mão mirrada. Em outras versões, Lucas fala sobre essa mão mirrada. É uma mão que havia perdido suas forças. Alguns estudiosos, eles vão dizer que essa mão mirrada, ela aconteceu por algum problema. Existe um escrito apócrifo que diz que se trata de um pedreiro, alguém que estava envolvido na construção. E aí teve um acidente, e no acidente teve a sua mão, e Lucas é muito específico ao falar que se trata da mão direita. Então ele teve a sua mão prejudicada, a sua mão estava sem força.
alguém que defende que na verdade é resultado da lepra que ele teve, porque a lepra também pode causar isso, mas biblicamente falando, não dá absolutamente nenhuma margem para pensar que de fato é lepra. Pode ser, pode colocar como uma conjectura, há uma possibilidade. Mas quando a Bíblia fala de lepra, fala em outros contextos. A lepra, ela é um tipo de doença que ela primeiramente, ela tira a sensibilidade. Uma pessoa que está com lepra, ela não sente dor. No passado, o Ministério de Saúde fez algumas propagandas, mostrando, por exemplo, uma mulher que estava tirando uma panela do fogo, e a sua mão estava sobre o fogo, e ela naturalmente ali, sem perceber. Quando a filha dela gritou com ela, disse: mãe, sua mão está queimando. E ela puxa, mas ela não está sentindo nenhuma dor. Porque é isso que essa doença provoca, ela tira a sensibilidade da dor. Então a pessoa que está com lepra, ela não sente dor. E por isso que a ordenança, a segunda situação da lepra, é que a lepra ela é contagiosa. É por isso que todo leproso ele tinha que ser tirado do arraial e ser levado para o lado de fora, para que não pudesse contaminar todo o arraial. No contexto espiritual, a lepra, a pessoa que está leprosa, primeiro, é tirado dela a sensibilidade, a sensação. Ela chega no culto, ela não sente a presença de Deus, ela não consegue mais ouvir a voz de Deus, ela não consegue sentir Deus no louvor. É como se isso aqui não fizesse absolutamente nenhuma diferença para ela. Uma pessoa que está leprosa, um culto como este não faz nenhuma diferença. As pessoas estão cambaleando, as pessoas estão rodando, as pessoas estão caindo no chão, tomado pelo poder do Espírito Santo, mas ela está simplesmente não sentindo nada, porque isso é lepra. A lepra tira a sensibilidade daquilo que está acontecendo em torno de nós. A lepra tira a sensibilidade espiritual. E o problema da lepra é que, além de tirar a sensibilidade espiritual, ela é também contagiosa. Então a pessoa que naturalmente ela está leprosa no ambiente da igreja, apesar, além de ela não sentir a presença de Deus, ela começa a contaminar outros, para que outros também não sintam a mesma presença. Uma mulher, uma mãe que está leprosa espiritualmente, ela contamina os seus filhos. O marido que está leproso espiritualmente contamina a sua esposa, contamina a sua família. Há muitas famílias que não querem nem mais voltar para a igreja, nem pisar na igreja por causa de um leproso que lá está, que acabou contaminando todo mundo. E hoje os pais falam assim: filho, você tem que estar no culto, mas ele não quer mais pisar na igreja. O que eles não se deram conta é que ela estava leprosa e ela contaminou com a sua lepra a sua própria casa, de maneira com que seus filhos não querem mais saber de Deus. É por isso que todo leproso ele tem que ser arrancado do meio do arraial. Já houve pessoas que me procurou na sua sinceridade, na sua honestidade, e falou: apóstolo, eu quero me afastar das atividades, porque eu não estou bem espiritualmente. Eu vou acabar contaminando a outros. Porque ele entendeu que ele estava num estado de lepra. E como não estava bem emocionalmente, espiritualmente, estava num estado de lepra, ele sabia que ele ia acabar contaminando a outros, com seus comentários, com as suas críticas. Ele ia contaminar com o estado que ele se encontrava. Então a lepra é um problema que acontece no seio da igreja, não é só o tempo passado, por isso que a Bíblia fala o tempo inteiro a respeito da lepra, menciona sempre a questão da lepra, e nós temos que todas as vezes, se a gente chegar num culto, e uma presença de Deus, como está neste lugar, nesta noite, a glória de Deus, não sei se você está percebendo isso, mas eu sinto a presença muito forte do Espírito Santo neste lugar, eu vejo Deus movendo em torno deste lugar. Se você não está sentindo nada, é tempo de você falar: Deus, me cura da minha lepra, porque eu quero ser envolvido pela tua glória, pela tua presença. Quem está entendendo que Deus já está falando com ele nesta noite? Quem está entendendo que Deus está falando com ele? Então, se um culto como este, Deus não move você, então é tempo de você falar: Deus, me cura, porque é isso que os leprosos faziam. Deus, Jesus, me cura. Mas não saia deste lugar, não saia dessa noite no mesmo estado que você se encontra, porque senão a tendência é que ela prolifere na tua vida, ele te leve à morte. Mas aqui não está falando sobre a lepra. Aqui está falando a respeito de um homem que tinha problema, uma mão ressecada, por causa de um problema que aconteceu na sua vida. Jesus chega e observa os detalhes. A Bíblia fala que era um sábado.
Estava ali observando Jesus, tinha alguns observando para ver se ele curaria no sábado. Quando você está lendo aqui, tinha alguns observando. Quem eram geralmente esses? Saduceus e fariseus. Apóstolo, não entendi. Fariseus e saduceus. Jesus sempre combateu fariseus e saduceus. Quem eram esses? Fariseus eram uma linha dentro do judaísmo que acreditava, por exemplo, em anjos, demônios, acreditava em ressurreição, acreditava em céu, acreditava em inferno. Os fariseus eram como se fossem os pentecostais nos dias de hoje. Alguém falar de um fariseu é como se fosse, ele acreditava nas questões espirituais que eram transmitidas de forma oral. Não entendi, porque os saduceus acreditavam somente que foi passado pela Torá, aquilo que foi escrito. Já os fariseus não, acreditavam na transmissão que era feita também de forma oral. Esse oral que eles acreditavam que Moshe recebeu era o chamado Midrash. Esse Midrash era a revelação oral dos 40 dias que Moisés permaneceu no Sinai. Então é o Midrash, que as revelações que ele recebeu no alto, é o que os fariseus acreditavam. E os fariseus transmitiam isso. Então a questão de anjos, de demônios, a questão como eles enxergavam vida pós-morte, era tudo uma questão dos fariseus. Os fariseus eram chamados puritanos. Inclusive a palavra fariseu é separado. A mesma terminologia que nós chamamos, por exemplo, de santo, que é separado. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o nosso posicionamento de santo nos coloca na mesma posição de um fariseu. Porque o fariseu considerava mais santo que os outros. E se não tomarmos cuidado, a gente também, dentro da igreja, a gente começa a achar que nós somos mais santos que o outro. Esquecemos quem de fato é a nossa posição. Ser santo é ser separado, justificado, apesar de quem somos nós, apesar das nossas deficiências, mas pelo sangue que nos cobre, é pelo sangue do justo e verdadeiro, aquele que nunca pecou. Então não é por causa de você, é apesar de você. O fariseu é esse, o separado. Diferente dos saduceus. Quem é os saduceus? Os saduceus geralmente eram um grupo político. Os saduceus eram um grupo, eles eram mais a Torá, eram os catedráticos, eram mais aqueles teólogos. É como se fosse no dia de hoje os presbiterianos. Não, mas eu não creio no Espírito Santo, em batismo do Espírito Santo. Isso apenas aconteceu no passado. O falar em línguas estranhas não é dessa forma. Na verdade, o que está falando sobre o falar de línguas estranhas é a capacidade de a compreensão de outras línguas a fim de evangelização. Mas isso aconteceu lá no passado. Os sinais não acompanham, que sinais de cura, libertação. A profecia já não existe no dia de hoje. Os profetas, a lei e os profetas duraram até João. Hoje não existe mais profetas nos dias de hoje. Não existe mais os chamados dons do Espírito. Não existe mais batismo do Espírito. O batismo do Espírito, na verdade, é quando você aceita Jesus. O penhor do Espírito, o selo do Espírito é o batismo do Espírito Santo. Essa questão da pessoa falar que recebeu o Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas, isso é mais algo da alma, é algo mais as sensações emotivas, nada mais. Isso não é espiritual. Quem são esses? Presbiterianos e tantos outros. Esses, no tempo de Jesus, eram chamados saduceus. Não acreditavam. Quem está entendendo isso? Então, nenhum outro estão certos. Nem os fariseus, nem os saduceus estão certos. Então, quando você está lendo aqui a respeito da dificuldade que tinha, Jesus estava ali, e alguns rabinos entendem, dentro de rabinos messiânicos, que eles foram levados de uma forma proposital, a fim de tentar pegar Jesus. Eles pegam este homem e levam esse homem para que pudesse ser curado no sábado e pudesse encontrar algo para que pudesse julgar, algo que pudesse condenar, algo que pudesse julgar Jesus. Mas é isso que a religião faz. Qual é o problema que está acontecendo em Israel e o Irã? Que finalizar agora com o cessar de fogo. A guerra ali é uma guerra religiosa. É uma guerra religiosa. O Irã nada mais, o Irã quer destruir Israel por causa da sua fé. É por causa da fé no islamismo.
É importante vocês entenderem e não misturar as coisas. Apóstolo, todo Islã ele quer matar? Não. Se você for em Israel, você vai ver árabes e judeus convivendo. Você vai ver árabes e judeus tranquilos. O problema é que existem duas áreas no islamismo. Você tem os chamados sunitas e você tem os xiitas. Os sunitas convivem numa boa. Em Israel, a maioria são todos sunitas. Em Dubai, nós tivemos em Dubai no ano passado, né? No ano passado, tudo em Dubai. O pessoal que foi comigo para Israel, nós fazemos também Dubai. Eles viram em Dubai, tudo em Dubai são os chamados sunitas. E em Dubai eles convivem tranquilamente, sem problema nenhum com os cristãos e com outros. O problema são os xiitas. E o Irã, ele é controlado pelos xiitas. E os xiitas, eles querem até matar os sunitas. Eles odeiam os sunitas. Então essa guerra é uma guerra religiosa. E para eles tem que matar todos os sunitas e tem que matar todos os cristãos. Então aquela guerra é uma guerra religiosa. O que traz problema, muitas vezes, no seio da igreja, é uma guerra religiosa. O que tira pessoas da igreja é uma guerra religiosa. O que mata as pessoas é uma guerra religiosa. Entenda, Jesus, ele chama aquele homem para o meio. A Bíblia fala que Jesus chama ele para o meio. Jesus sabe o que está acontecendo em torno dele, o que eles estão pensando, o que está acontecendo. Jesus chama aquele homem que tem a mão ressequida, uma mão atrofiada, traz ele para o meio para que todos pudessem enxergar e ver o que está acontecendo. Jesus disse: acaso no sábado não pode fazer o bem ou fazer o mal? O que vocês dizem? Jesus lança para eles uma pergunta, e preste atenção aqui uma coisa. Na quarta-feira eu falava um pouco sobre isso. Deus sempre fala com a gente através de perguntas. Se tem algo que Deus trata a nossa vida através de perguntas. Por muitas vezes nós queremos respostas, Deus não traz respostas. Todas as coisas praticamente Jesus operou foi através de perguntas. Jesus perguntava: o que você quer? Quero ser curado. O que você quer? O que um cego quer? Quero ser curado. O que aquele homem em Betesda, 38 anos, queria? Jesus pergunta: o que você quer? Quero ser curado. Jesus sempre faz com pergunta. Estava agora Elias estava agora dentro da caverna. Deus fala com ele: Elias, o que fazes aqui? Pergunta. Estava agora o Senhor aparecendo para Salomão em Gibeon, em sonho, e ele pergunta: o que você quer? Sempre perguntas. A maneira como Deus trabalha em nós através de perguntas. Porque as perguntas, elas são poderosas para nos levar a refletir sobre alguns posicionamentos que nós temos. São as perguntas que nos fazem ver o lugar que nós nos encontramos. Às vezes que Deus mais tratou em mim foi através de perguntas. Às vezes que eu tive que abrir mão de emprego, de salários altos, para poder sacrificar em favor do reino, foi através de perguntas. Já compartilhei para vocês a situação de eu receber propostas, salário absurdo, astronômico, mas eu ficaria por conta dessa empresa. E o Espírito Santo só perguntou: é isso que você quer? E eu sabia que essa pergunta do Espírito Santo era uma maneira de dizer: é isso que o Espírito Santo faz. A gente tem coisas que a gente coloca diante de Deus, mas você sabe qual é a resposta. A gente insiste a fim de receber alguma coisa diferente. Mas a gente sabe, na verdade, qual é a resposta. Não adianta você querer orar e dizer: Senhor, é para me voltar para a tua presença. Não pergunta isso não. Não ora isso não. Você sabe qual é. Você sabe muito bem, Deus muitas vezes através de perguntas que Ele vai tratando no nosso caráter. É através de perguntas que Ele vai ministrando nossas vidas. É através de perguntas que você não concordo com isso, com aquilo, e o Espírito Santo: você está certo? É isso mesmo? E na pergunta, se você está no Espírito, você é imediatamente confrontado pelo teu pensamento, pelo teu sentimento. São as perguntas. Einstein, ele disse que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. São as perguntas que movem a humanidade. São as perguntas que movem as coisas. Quarta-feira compartilhava que isso é o processo de todo terapeuta. O terapeuta nada mais faz do que te levar a perguntas. São perguntas que o terapeuta te faz o tempo inteiro para te conduzir a um lugar de reflexão. Porque através das perguntas você consegue encontrar qual estado que está a sua alma. É através das perguntas que você descobre como é que você está.
O que um terapeuta faz nada mais é do que, por que você sente isso? Te incomoda isso? Me fala um pouco mais sobre isso. O que você sente quando ele está perto de você? O que você pensa quando você está próximo do seu pai? Se eu falar sobre teu pai, um pouco sobre teu pai, você se sente confortável? A tua esposa, me fala um pouco sobre ela. E ao falar, começa o choro, fala um pouco sobre teus filhos. Me fala um pouquinho sobre os teus traumas. Me fala um pouquinho sobre a sua infância. Me fala um pouco sobre as suas frustrações. E através de perguntas, o terapeuta consegue ali te ajudar e auxiliar a você refletir em situações que estão na sua alma. E aí, ele te auxilia no sentido para que você possa resolver uma demanda que está dentro de você. É a mesma coisa que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é assim que ele age em nossa vida o tempo inteiro. E Jesus então chama aquele homem para o meio. E Jesus faz agora uma pergunta para eles que estavam ali enxergando. Ele pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito tirar a vida ou salvar? Responda vocês. Quando aquela mulher foi encontrada em pecado, eles pegaram uma mulher, levaram a mulher e falaram: essa mulher foi pega em adultério. Essa mulher foi pega pecando. E aí, o que nós vamos fazer? O que você manda fazer? Jesus continuou ali escrevendo, e Jesus fala com aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Jesus volta uma pergunta para eles. Jesus não responde. Jesus não responde. Quando você fala: eu estou indignado com meu irmão, ok. Eu não quero perdoar, ok. Mas e quanto a você? Você merece o perdão? E quanto a você? Você nunca falhou? E quanto a você? Nunca errou? Ah, porque está errado. E quanto a você? Como que é a sua vida? Através de perguntas que o Espírito Santo, por muitas vezes, eu tive situação que eu comecei a orar, e logo no começo da oração, eu era interrompido através de uma pergunta do Espírito Santo. E ali foi só choro, choro e mais choro. É assim que o Espírito Santo trabalha em nós. Jesus trabalhou, levou uma reflexão. A Bíblia fala que eles ficaram todos em silêncio. E Jesus, ele olha e fica agora condoído, indignado pela dureza do coração, porque é isso que a religiosidade faz. A religiosidade, ela te leva para um sentimento onde você quer mais a justiça, a morte do teu irmão, do que a restauração dele. A religiosidade te leva para um lugar onde você quer mais ver a punição do que a restauração. Eu tive situação de pessoas que se afastaram do culto, se afastaram dos cultos aqui, e eu sentindo falta de fulano de tal, e tal, e tal, e eu mandando mensagem: fulano, senti sua falta. Olha, eu vou ver se eu vou ir para a gente conversar pessoalmente. E aí veio, é porque tem algumas coisas que têm acontecido, eu não estou concordando. E eu: mas o que especificamente? Eu vou falar, porque minha esposa pediu que eu falasse, realmente está acontecendo. O que foi? É porque fulano de tal, aconteceu aquilo com fulano de tal, e eu passei para o senhor o que havia acontecido, e eu não vi o senhor fazendo nada com a pessoa. Eu fiquei muito indignado, porque a sensação que eu tive é que o senhor passou um pano sobre o pecado da pessoa. Eu falei: eu não acredito. Não acredito. Ela: por quê? Não, estou rasgando no coração. Estou falando a verdade, porque eu não quero ficar comigo isso. Eu: sabe fulano de tal? Desde aquela conversa, eu chamei ela. No mesmo dia na conversa, e marquei com fulano. Conversamos. Ela entendeu, reconheceu o seu pecado. Não sei se você estava observando, mas tem um tempo que você não vai no culto, talvez você não está sabendo. Mas fulano de tal não tem perdido um culto. Fulano de tal está novamente renovado, restaurado. O que você falou foi bom, porque era um pecado oculto,
que ele estava escondendo, e eu pude ajudar na restauração dessa pessoa. O meu trabalho como pastor não é ser juiz de ninguém, mas ajudar na restauração de todas as ovelhas. Se estava destruída, ela tinha que ser recuperada e restaurada. E lembra que aí falou, não concordo, entendo, então tem coisas que Deus vai ter que tratar em mim, não concordo. E de fato saiu da igreja. Sabe, às vezes a nossa religião, a gente quer mais a punição do nosso irmão do que a restauração dele. Para nós se alegra mais ver a punição que o irmão não está ceando. Fulano de tal ceiou, não pode ceiar. Deveríamos nós estarmos chorando, dizendo, meu Deus, restaura. Restaura, eu quero meu irmão ceando do meu lado. Eu quero meu irmão na comunhão novamente. Restaura. Mas a gente quer a punição. Jesus traz aquele homem para o meio. Aquele homem da mão ressequida. Aquele homem da mão murcha. Mirrada. Todo mundo em torno, ninguém se preocupando com a cura dele, todo mundo se preocupando, olha o sentimento, ele tem curado todo mundo, então ele vai fazer um milagre aqui, e como ele vai fazer um milagre, a gente vai acabar com ele. Ninguém está nem aí para o milagre dele. Entenda uma coisa, tem pessoas que não estão nem aí para o milagre que Deus opera na tua vida. Eles se incomodam com o milagre que Deus operou na tua vida. Tem pessoas que estão observando Deus restaurando tua casa, tua família, Deus mudando a tua sorte, Deus prosperando a tua empresa, e ele está de fora dizendo, como assim? Não é possível que Deus fez isso. Por que na minha vida não faz? Ela não está nem aí para você. Jesus está com o coração triste, pensando, como pode? Que dureza de coração. Mas entenda uma coisa, por mais que eles estão olhando em torno de você, incomodado pelo aquilo que Deus está fazendo, Deus não vai deixar de operar um milagre na tua vida. Não vai deixar. Eles se incomodaram. O incômodo deles é como um milagre. Já se viu isso? Já viu isso? A chateação deles é com milagre. Olha a religiosidade. É a religião que faz isso. A religião, ela nos leva para um lugar errado. Gente, quando eu falei aqui, eu usei o exemplo dos saduceus, dos fariseus, e eu falei hoje como se fossem os pentecostais, os presbiterianos. É a mesma coisa no dia de hoje. A mesma coisa no dia de hoje. É a mesma coisa no dia de hoje. A competição, a disputa. Fizeram agora a marcha para Jesus. Fiquei sabendo que foi a pior marcha da história de Contagem. Tinha umas 500 pessoas na marcha para Jesus. Mas Jesus, pouquíssima gente, pagaram quase 100 mil reais por preto no branco, ou branco no preto, não sei o que é. Sinceramente, gente, se tem uma coisa que eu fico indignado é isso. Rasgando meu coração, às vezes eu fico vendo gente, não, apóstolo, tem que trazer fulano, tem que trazer ciclano. Isso não me queima nada no meu coração, gente. Nada no meu coração, sabe por quê? Eu já vi tanta coisa. Não, para vir, para poder cantar é 10 mil. Para poder pregar 50 minutinhos é 15 mil. Para poder vir tocar, se for trazer a banda toda, 40 mil. E tem que ser o hotel, manda a lista de hotel que nós vamos escolher qual hotel que é. A gente também a gente precisa de um lugar separado, tem que ter um camarim, tem que comer isso, aquilo, tem que ter morango, tem que ter leite condensado, isso e aquilo. Imagina Paulo nos dias de hoje, fazia vômito. Ele ia fazer vômito diante dessa crentaiada que tem feito as coisas por dinheiro, nada mais por causa disso. E faz tudo o chamado reino. Então tem nojo dessas coisas. Então por isso que vocês não vê tanto a questão de, eu não sou tanto desse movimento, porque eu tenho essa dificuldade. Posso estar errado, mas eu tenho um meio que nojo desse meio, dessas coisas. Sabe? E aí você em Contagem, voltando ao assunto, a mesma coisa. Aí vai ter a marcha, umas 500 pessoas. Por que não tem marcha para Jesus? Porque é uma politicagem, ninguém está junto com ninguém está endereçado para ninguém está orando por ninguém. Os crentaiadas, tudo separado, dividido, umas pastoradas, tudo dividida. É um pastor competindo com outro pastor. É um pastor falando mal de outro pastor. É um pastor querendo que a igreja dele cresça mais do que outro pastor. Ninguém está junto.
É um se alegrando com a queda do outro. É um se alegrando. Se as pessoas aqui vai para outra igreja e lá a pessoa conhece você, anda com você, a pessoa é incapaz de fazer uma ligação e falar assim: fulano, olha, a sua ovelha está aqui, ele foi líder assim, acolá, como que ele? Não, todo mundo pelo contrário, fica abocanhando, fica fazendo propostas. Tivemos gente que manda mensagem: fulano, vem para cá, fulano, aqui você vai ter espaço, ciclano vai ter. Quando alguém fala assim: eu recebi uma proposta, vai com Deus. Mercenários aqui não. Quem negocia o chamado não tem chamado da parte de Deus. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Não tem isso. Eu pedi um líder um tempo atrás, aqui a pessoa estava aqui, liderando alguma coisa, tal. A pessoa, ela foi no monte, subiu no monte, está lá no monte lá. Aí chegou de uma outra pastora lá, e eis que te digo, tal. Te vejo como pastor, e vejo você como pastor lá na minha igreja. Gente, você acredita? O camarada veio, conversou comigo, despediu da ceia. Na mesma semana o cara foi consagrado como pastor. É isso, a religiosidade faz isso. A religião, ela destrói o propósito do reino de Deus. Aonde que é o reino pessoal. As pessoas não entendem o que é igreja, o que é viver como igreja, o que é renúncia. As pessoas não entendem o que é aqui. Eu prefiro aqui na nossa simplicidade. Vamos juntar as coisinhas, vamos vender as coisinhas aqui, vamos pagar nosso terreno ali, vamos tentar construir do nosso jeito, vamos correr atrás, vamos viver a nossa vida, vamos para o discipulado, vamos ser cuidados, assim acolá, mas fazer as coisas certas, sem barganha com Deus, sem negociar os princípios da fé, caminhando de acordo com aquilo que Deus nos orientou. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a tua igreja, nós queremos subir e encontrar com Ele, e você vai subir e encontrar com o Senhor nas nuvens. Você está comigo nessa fé? Em nome de Jesus. Então toma cuidado com as barganhas. Toma cuidado com as barganhas. Toma cuidado com o disse-me disse. Vai lá, cá. Não seja religioso também. Fulano de tal, fulano de tal entrega profecia. Está lá na esquina, fulano de tal. Você corre lá para ouvir profecia. Agora esse profeta vai estar em todo lugar. E corre lá para ouvir o profeta. Não seja um crente imaturo correndo atrás de revelação. A principal revelação está acontecendo nesta noite através da palavra de Deus na sua vida. É a palavra que revela, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra. Se a palavra não for suficiente, o que vai ser? Quem está entendendo isso? Em nome de Jesus. E aqui é o parte final. Jesus fica indignado com o coração endurecido. Jesus fica indignado quando o coração nosso fica endurecido, gente. Sabe, o motivo nós existimos como igreja essa vida que está do seu lado. Olha quem está do seu lado. Você sabe o nome dessa pessoa? Se você não souber, pergunta o nome dela aí. Se você não conhecer o nome dela, pergunta quem está do seu lado aí. Se você não conhecer, pergunta o nome dela aí. Perguntou quem está do seu lado? Então olha para trás agora e pergunta quem está atrás. O nome dessa pessoa que está atrás. Já sabe o nome dela? Já sabe quem ela é? Jesus fica indignado, porque eles deveriam estar ali preocupados com aquele homem e não estava. Tudo isso aqui, esse culto para nosso Deus, ele tem sentido por causa de vidas. Jesus morreu por causa de vidas. A igreja existe por causa de vidas. Se não for a restauração de pessoas, não tem sentido nós estarmos aqui. Se não for para a transformação de famílias, não tem sentido nós estarmos aqui. É por causa de vidas que nós estamos aqui. É por causa de vidas que nós discipulamos. Porque nós somos discipulados, porque nós cremos nisso, nós cremos no poder do cuidado, nós cremos que uma vida bem cuidada, ela pode caminhar na presença de Deus, porque não é fácil.
Por isso que nós encorajamos tanto você ser discipulado, você participar de um discipulado. Porque a igreja só tem sentido por causa de vidas. Só por causa de vidas. Aquele homem estava na sinagoga. Aqueles que ali estavam, os líderes, os religiosos, não estavam nem se importando com ele. Nem se importando. Ninguém estava nem aí. Jesus traz para o meio. Aí Jesus faz. Jesus pega aquele que está com a mão ressequida. Aquele que foi rejeitado. A Bíblia, Lucas faz questão de mencionar que a mão era direita. Quando fala que a mão direita é a mão da força, é a mão da atividade, da necessidade. Fala onde está o seu trabalho. Fala de Lucas como médico, ele detalha, não é qualquer mão. Aquele homem ele perde a habilidade. As suas mãos minguadas, sem força. Quantos estão aqui nessa noite que talvez as suas mãos estão minguadas? Um dia serviram. Um dia também esteve também ajudando. Um dia esteve também auxiliando. Mas as decepções, as frustrações, a religião matou. A mão que estava antes servindo, deixou de servir. E tudo que para no seu corpo, tudo que para de movimentar, tende-se a minguar. Tudo que para, o atrofiamento é um processo natural. A pessoa está acamada, a primeira coisa que está fazendo, as enfermeiras vêm e tem que ficar virando a pessoa várias vezes, para não provocar úlcera, para não provocar problemas. O fisioterapeuta tem que vir, começar a mexer na sua musculatura, porque se não movimentar os seus pés, os nervos vão começar agora a puxar e atrofiar. E aquele corpo que tinha 1,70 m, vai agora para 1,65 m, vai para 1,60 m. Há um atrofiamento. Uma pessoa que deixou de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, ela entra num processo de atrofiamento. Uma pessoa que deixou de fazer o que Deus chamou para fazer, porque eu não estou na hora, porque eu não concordo, ei, é tempo de vir para o meio. Jesus te chama para o meio. Jesus te chama para o meio. A tua mão está mirrada, a tua mão paralisou. Jesus te chama para o meio. Jesus te chama para o meio. E diz, ainda que eles não estão te vendo, mas eu te vejo. Ainda que todos te ignore, mas eu não te ignore. Eu não te ignoro. Quem está entendendo isso? Jesus te chama para o meio nesta noite. Jesus te chama. Aquele homem não foi ali atrás de cura. Aquele homem não foi atrás de resposta. Aquele homem estava ali, como você está aqui nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você está no teu coração, eu não quero me envolver, não quero mais saber de nada, mas você está aqui e Jesus te chama para o meio. É tempo de as suas mãos voltarem a se movimentarem. É tempo de voltar a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Fique de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus.